Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Contra Tudo e Contra Todos. Estamos juntos aí para mais um giro com análise, opiniões e muito mais. Quero aqui comentar sobre a coletiva do Abel Ferreira. Ele disse algumas coisas que me chamaram a atenção, que eu quero passar para vocês. E uma notícia aí sobre o jogo de domingo. Leila Pereira completamente desconectada da situação atual do time no Allianz Parque, a campanha que nós estamos fazendo. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Bom, galera, Palmeiras e Atlético Mineiro vão jogar no final de semana e a diretoria resolve aumentar o preço dos ingressos. É incrível, né? Palmeiras que não vive um bom momento em casa, 4 jogos, o Palmeiras não ganhou no Allianz Parque, falando, né? Porque o Palmeiras jogou alguns jogos em Barueri, não ganhou nenhum. Vai ter visão parcial em alguns locais do estádio, porque vai ter um palco lá montado, e eles resolvem aumentar o preço dos ingressos. Inacreditável o que pensa a diretoria do Palmeiras, a gente não consegue compreender. Agora, falando sobre o campo, né, falando sobre o jogo, um resultado muito ruim contra o Mirassol, e na coletiva do Abel me chamou a atenção algumas coisas. Primeiro, ele tá assumindo que o time não tá bem. Ele falou algumas vezes na coletiva, e isso ele não andava falando que precisa de tempo, que o time tem que melhorar, assim. Uma coisa que me chamou muito a atenção na coletiva: o Palmeiras necessita finalizar 7 vezes para fazer um gol. De verdade, gente, isso é uma estatística preocupante. Ou seja, o Palmeiras vai chutar 7 vezes para marcar um gol. Então, assim, isso é muita coisa. Mas muita coisa, são muitas finalizações. Então, a eficácia do Palmeiras é um negócio assustador. Só que dentro disso tem outra coisa, não é que o Palmeiras cria, que é o que a gente pensa assim, não, se fizesse os gols, ganharia mais pontos. Claro, isso é um pensamento lógico, mas a questão é que o Palmeiras também não tem grandes oportunidades. O Palmeiras finaliza muito de qualquer jeito, muito cruzamento na área, chute de fora da área de qualquer jeito. Ontem, por exemplo, foram tiros de longa distância, então não são chances claras. Então, muitas finalizações ocorrem de qualquer forma, chuta de qualquer jeito, de longe, tudo, cruza, a bola espirra. Então não são aquelas jogadas que a gente fala assim, precisa de 7 chances. Não é aquela chance na cara do gol, aquela chance que você toca a bola, rola pro centroavante, ou chega um volante, um meia de trás para chutar. Não, são jogadas. Isso é o total de tudo. E o Palmeiras finaliza muito para fora da meta. Muito. Tanto é que ontem o Walter fez quantas defesas no jogo? 2 defesas? E foram 16 finalizações. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção. O Capelanes fez uma pergunta pro Abel ontem, falando que foram investidos 500 milhões. Se esse Palmeiras era a pior versão dele, desde que ele chegou. E esse Palmeiras realmente está jogando muito abaixo. E aí o Abel desfocou lá, falou de outras coisas. Só que de 2 anos pra cá, pode colocar até 23, só que 23 nós ganhamos 3 títulos ainda. O Palmeiras caiu muito, principalmente na questão ofensiva. E na minha análise, Abel, você tem 2 problemas, tá? Você, por exemplo, vamos lá, na eliminação do Boca Juniors, qual a lição que ficou? Que o Abel Ferreira teve, e isso todo mundo sabe, que o Hendrick não podia ficar fora daquele time. Ali ele teve a certeza. Ali, a gente precisou cair pro Boca Juniors dentro de casa, aquele time horrível do Boca, que não consegue nem classificar para Libertadores mais. Ele começou a colocar o Hendrick de titular a partir daquela eliminação. E tirou o Rony do time, porque ele não tirava. Ele mantinha o Rony o tempo todo. Por que você está falando isso lá de trás? Vocês vão entender o que eu quero dizer. O Palmeiras hoje, o grande problema dele, que eu vejo, é que o Palmeiras não tem um time titular. O Abel modifica toda hora o time. Vocês perceberam que o Aníbal, vou dar um exemplo do Aníbal, ele começou muito bem lá no Mundial de Clubes. Jogou muito contra o Porto, jogou muito contra o Al-Ahly. Aí ele saiu machucado contra o Al-Ahly. No outro jogo ele já estava no banco, mas ele não entrou mais. O Martínez virou titular. E aí contra o Chelsea também, o Martínez foi o titular, não foi o Aníbal Moreno. E ontem o Aníbal Moreno voltou pro time. Ontem o Felipe Anderson voltou pro time de novo e ele não vinha nem jogando. Aí o Abel falou que na coletiva que tem vários jogadores e tal, mas o Felipe Anderson não tinha jogado mais de titular. Jogou contra o Porto e depois sumiu do time. Ontem o Veiga apareceu de novo de titular do Palmeiras. O que o Veiga tá jogando? E o que eu quero dizer com todas essas comparações? O Abel não consegue achar um time. O Palmeiras não tem um time titular. Por exemplo, o Maurício já mostrou que tem qualidade. Mais qualidade que o Veiga. O Veiga não vem jogando nada, apesar de ele ter dado assistência ontem. O Felipe Anderson ontem mostrou ali que ele tem condição de ajudar o Palmeiras. Jogando ali como meia, jogando ali, vindo de trás, carregando a bola. Ontem ele fez um bom jogo pra mim. Tem jogos que ele jogou mal também, o jogador também tem a sua responsabilidade. O Vitor Roque tá muito mal, sem confiança. O Abel falou na coletiva, 50 quilos nas costas dele. Então assim, o Abel, você não tá conseguindo dar sequência pro time. O Alan tava muito bem, parecendo bem, foi pro banco do nada ontem de novo.
Tudo bem que ele e o Maurício não entraram bem, mas por que o Alan não tem sequência de titular? Por que o Maurício não tem sequência de titular? Nem o Felipe Anderson, nem o Maurício, mas por quê? Eu sei por quê, Abel. Você não quer tirar alguns jogadores do time. Você quer arrumar sempre um jeito de enfiar o Veiga ali. Isso já aconteceu com o Rony, por isso que eu dei o exemplo do Rony e do Endrick. Teve que acontecer algo muito sério, que aí dali ele tirou o Rony, depois daquele momento o Rony nunca mais foi titular do Palmeiras absoluto. Ele acabou, o Endrick, quando saiu, o Abel começou a intercalar, começou a colocar o Flaco Lopes, que foi até artilheiro do ano passado do Paulista. Mas assim, o Abel é pegado com alguns jogadores e isso atrapalha demais, tem que ficar mudando o time, parece que a impressão que eu tenho é a gestão do grupo. Não, deixa eu colocar todo mundo pra jogar, pra todo mundo ficar feliz, porque senão eu perco o elenco aqui. Como é que eu vou tirar esse cara do time? Como é que eu vou tirar o Everton do gol? Tirando, se não tá bem, você tira, coloca o Lomba. Por que o Marcelo Lomba não pode jogar? Não foi o Everton que falhou ontem, só estou dando um exemplo. Ele não é um trabalhador, ele não tem contrato com o Palmeiras, ele não tá lá treinando todos os dias. Por que ele não pode jogar? Por que virou um absurdo isso? Por que o Veiga hoje, ele deveria ser a terceira opção do Palmeiras? E isso aqui não é escorraçar o jogador, gente. Isso aqui é constatar o que está acontecendo dentro do campo. O Veiga não performa. Não tem jeito. Por que o Maurício não tem sequência? O Alan não tem sequência? O Vitor Roque é o Flaco. Quem que é o titular? Define um titular. Define um. Não, vai ser o Vitor Roque. Provavelmente não, porque o Flaco tá fazendo mais gols. Se for por meritocracia, apesar do Vitor Roque não ser centroavante. E ele dá pra jogar junto com o Flaco. Ele é um segundo atacante, mas tá mal. Então assim, o Vitor Roque, você vai ficar fora. Vai jogar o Flaco Lopes, vai ter sequência. Como é que o Vitor Roque vai voltar? Entra no segundo tempo, começa a fazer gols e aí você retoma a titularidade. Aí você ganha o seu espaço. Mas não, o Palmeiras cada hora joga um. Então assim, quem é o time do Palmeiras amanhã? Esse é o principal problema. O jogador não consegue ter sequência. O Abel chegou na coletiva que eu discordei totalmente. Ele falou um dos pós-jogos do Mundial de Clubes, acho que foi contra o Inter Miami. Por que o Alan e o Maurício não eram titulares? Ele falou assim, porque eles entram melhores no segundo tempo. Então você não pode fazer isso com o Veiga, então? Porque isso não existe, né? Jogador de segundo tempo. Só foi o Denilson lá de 2002 que acontecia isso, mas uma seleção que tinha uma capacidade técnica absurda. Precisa se definir um time. Estamos no mês quase de agosto. Daqui 15 dias, daqui 14 dias vamos enfrentar o Corinthians. Primeiro jogo em Itaquera. E o futebol do Palmeiras é abaixo. Você olha pra tabela, você não vê... Você olha pra tabela, você olha pra Libertadores, classificou em primeira, você não vê isso. Mas dentro do campo, o próprio Abel está admitindo que o Palmeiras tem problemas. Que não está jogando bem. Ache um time, Abel. E pare de colocar jogadores pelo que eles fizeram e pelo nome. O Veiga é importante na história, todo mundo é importante na história, todo mundo tem a sua parcela de... Todo mundo tem a sua contribuição. Mas tem que jogar quem realmente merece, quem está mostrando futebol. E hoje o Maurício não pode ficar no banco do Veiga. Isso não quer dizer que ele vai jogar mal, mas precisa dar sequência. Você deu muita sequência pro Rafael Veiga, já jogando, sem jogar um bom futebol no ano passado, no ano retrasado. Por que não fazer isso? Ache um time, porque o Palmeiras está precisando. Ontem a rodada não foi tão péssima, entre aspas, porque empatar com o Mirassol em casa não é um resultado bom, porque os adversários perderam. Mas quem tá perdendo de verdade somos nós, porque não temos um time em pleno mês de julho. E peças tem, Abel. É aquilo que eu venho falando. Precisa mostrar trabalho. E você que fala, fora Abel, tudo, eu respeito a sua opinião. Mas a Leila Pereira não vai demitir o Abel Ferreira. Tenho certeza disso. Jamais ela fará isso. O Abel só sairá do Palmeiras para quem quer a saída dele e cada um tem a sua opinião, se ele quiser. Que isso também é um erro, né? Então assim, estamos na mão do treinador. Então assim, é um vídeo com muitas coisas pra gente pensar, mas precisa arrumar um time urgente e começar a jogar bola, porque principais decisões vão acontecer agora. Dia 31 é o Corinthians, depois na outra semana o jogo da volta, depois Libertadores da América. O Universitário é fraco, mas precisamos definir os 11 pra gente entrar de vez nessa disputa do campeonato, porque a gente tá jogando um futebol bem preocupante na minha análise. Deixa seu comentário. Tamo junto, galera. Até a próxima. É nóis.